fala agora sobre o levantamento da Atlas Intel, indicando que 55,2% dos entrevistados apoiam a mega operação que foi feita no Rio de Janeiro. A gente tem aqui, para mostrar para quem nos acompanha, são 3 projeções. Primeiro, essa daqui, aprovação sobre essa mega operação do Rio de Janeiro no nível nacional. Aprovo 55,2%, desaprovo 42,3% e não sei 2,5%. Na nossa próxima tela, nós temos uma outra medição, avaliação do nível de violência nessa operação. Foi adequado, 52,5%. Excessivo, 45,8% e não soube responder, 1,6%. E por último, nós temos mais uma avaliação que foi feita pela Atlas Intel, favorabilidade a mais operações. Quem apoia outras operações como essa? A favor, 55,9%, contra 35,3%, não sei, 8,8%. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para fazer uma avaliação sobre esse número. E há também um outro número que nós não recortamos aqui, quase 80%, mais de 80%, não é, Dora, de moradores de favelas no Rio de Janeiro apoiam essa operação da Polícia do Rio de Janeiro. É isso? Esse dado que eu acho crucial, 86,7%, quase praticamente 90%, isso é quase a totalidade dos moradores de favela do Rio de Janeiro apoiam esse tipo de operação. Não estou entrando no mérito nem dando minha opinião sobre a operação, retratando a realidade. 80% de moradores de favelas em todo o país apoiam esse tipo de operação. Então, 87%, 90% aqui no Rio, 80% moradores de favela. E aí, 55% das pessoas, aí no geral, não necessariamente moradores de favela, apoiam esse tipo. Quer dizer, ainda é a maioria, mas cai de maneira, assim, impressionante. O que isso quer dizer? O óbvio, né? Quem está lá perto, quem vive, quem é dominado, quem é oprimido, seja pelo crime, seja pela violência de operações policiais, quer alguma solução. A que se apresenta é a operação policial. Então, as pessoas dizem sim, queremos, mas note, tem que falar isso baixinho, porque se fala alto, o tráfico reage, o tráfico que oprime atua contra essas pessoas. E quando eu digo atua contra essas pessoas, eu estou usando uma expressão amena, né? Porque tortura, mata, enfim, faz miséria, faz o diabo. Então, eu acho esse dado impressionante, essa diferença de 90% para 50%, e 90% é quem está perto, 50% é a maioria, mas está longe. Porque, Vilela, nas primeiras imagens que a gente viu aqui, você tem números altos, mas são mais ou menos números que não são correlatos, mas há uma proximidade maior desses números, aprovando o grau de violência e desaprovando. Mas quando a Dora cita em relação aos moradores, quando você faz esse recorte, é claro que a realidade das pessoas se impõe. Exatamente, Thiago. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para o número geral, onde a diferença ela não é tão grande, mas ela é favorável, sim, à realização de medidas como essa que aconteceram no Rio de Janeiro na última terça-feira, a gente percebe que esse tema, ele ganhou realmente, claro, o eleitorado mais à direita, que já é um eleitorado mais propenso a esse tipo de atuação das forças policiais, mas ele também traz uma parte muito significativa do eleitor de centro. Nesse sentido, aquele eleitor mais à esquerda, ele fica mais isolado do ponto de vista de seguindo aquele discurso que tem sido feito nos últimos dias pelos apoiadores do governo, pelos partidos de esquerda, pelas lideranças. E aí a gente percebe que, nesse sentido, esses nomes mais ligados ao parlamento ou mais ligados a essas milícias digitais, a essa polarização nas redes,
acabam fazendo discursos muito fortes, muito bélicos, mas o presidente da República ele manteve um certo silêncio com relação ao tema, justamente e seguramente orientado pela sua estrutura de comunicação, que percebe aí uma casca de banana. O presidente da República, no seu projeto de reeleição, ele precisa do apoio do centro político. E, nesse sentido, botar mais fogo nessa fogueira da parte do próprio presidente da República não seria conveniente dentro da sua estratégia eleitoral. Dora, eu queria trazer para você essa leitura que o Vilela faz, porque o presidente Lula até agora só se manifestou pelas redes sociais, falando sobre essa ação no Rio de Janeiro. É possível já fazer algum tipo de projeção? Porque em algum momento nós teremos mais pesquisas, Datafolha, o Instituto Paraná, pesquisas, indicando a popularidade do presidente Lula. De que forma essa crise da segurança pode interferir no próprio presidente da República e aí também no Rio de Janeiro, né? Na própria popularidade do governador Cláudio Castro, que, me corrija se eu não estiver enganado, não é boa, né? Não, não é boa de jeito nenhum, mas ele recebeu apoio, né? E por isso essa reação tão violenta, por exemplo, do Guilherme Boulos, porque eles sabem disso, né? Quando o presidente se manda, ele está pisando leve nesse terreno, porque é um terreno minado, principalmente para a esquerda, que tem um tipo de visão que não é da maioria da população, não necessariamente porque ela seja de direita, porque como ela não enxerga um outro tipo de solução, se aparecesse uma solução razoável que realmente resolvesse, muito provavelmente as pessoas topariam. O projeto da UPP, lá de trás, que ficou fracassado, ele era um projeto que incluía o social e não era um projeto de matança. E é um projeto que deu a reeleição do Sérgio Cabral. Teve amplo apoio popular. Como as pessoas querem alguma solução e a única que elas veem é polícia invadindo, então, ora, é polícia invadindo. Entendeu? Então, quando também não se coloca nada no lugar, aí as pessoas ficam apenas com a opção que elas estão vendo ali. Alguém está agindo, né? E reagindo. Agora, quanto ao presidente Lula, ele realmente fica parecendo omissão. Agora eu vou te falar uma coisa. Do jeito que o presidente Lula fala coisas inapropriadas, o que eu chamo de impulso oratório inapropriado, nesse assunto sensível e que o papel do presidente da República é crucial, é melhor mesmo que ele ouça os conselhos dali do entorno dele, que ele organize as ideias, que ele monte um plano e, principalmente, que ele meça as palavras antes de abordar esse assunto. Eu tenho a impressão que é o que ele está fazendo, porque se ele pisar errado, principalmente depois da tal da frase do traficante que é vítima do usuário, enfim, né? Se for nessa linha, isso eu acho que é mortal. Quer dizer, mortal não no sentido, não, com isso ele perde a eleição, mas ele realmente terá um baque de apoio da população. Então, eu acho que essa contenção do presidente da República, que não é habitual, ele vai para o palanque 3 vezes por dia falar a respeito de tudo e, sobretudo, o que não deve, né, falar, e de maneira inadequada, está ali, eu acho que, em se tratando do presidente do jeito que ele é, esse silêncio que precisa ser rompido em breve, mas, por enquanto, ele é de ouro. Em algum momento esse silêncio vai ser rompido, né, Vilela? Agora, eu queria te perguntar também, para a gente fechar essa nossa discussão aqui, sobre o Congresso Nacional. A reação do Congresso é, entre aspas, um pouco mais fácil, porque você anuncia a CPI, você resgata algum projeto que estava parado, e essa discussão, pelo menos para o Congresso, tem a divisão dos parlamentares, claro, mas fica um pouco mais fácil? Olha, Thiago, ela fica mais fácil à medida que, ao parlamentar, nesse momento que a gente vive, cabe fazer a defesa do seu lado político.